Salve, salve, galera! E aí, tudo certinho com vocês? Bom, na aula de hoje, nós iremos falar um pouco aí sobre os gêmeos, né? A formação dos gêmeos, que é muito importante para a transmissão dessas características hereditárias. E vamos também corrigir algumas atividades, tá? Para que a gente possa passar para a segunda etapa sobre genética, que é um assunto muito interessante. E lembro sempre a vocês, a gente aprende muito genética praticando, exercitando. Então, não deixem de estar exercitando, tá? Atividades que eu passo para vocês, atividades que eu vou passar no módulo hoje. E se vocês quiserem buscar na internet também outras atividades com os mesmos modelos, fiquem à vontade. Elas devem fazer isso, que é muito importante. Beleza? Então, se joguem nessa matéria aí, nesse conteúdo, que ele é muito legal de se estudar, tá? Então, vamos lá seguir para a nossa tela. Se liga aí. Bom, vamos lá. Nossa tela compartilhada. Então, tá aí o livro de vocês, certo? Então, aqui está na página 11. Então, um exercício que eu já passei para vocês, tá? Há tempos atrás aí, eu não lembro exatamente a data. E a gente vai corrigir essa atividade que é bem simples, é uma atividade básica, tá? E eu sempre coloco, gente, que nós precisamos saber pelo menos algumas coisas sobre genética, tá? Vou repetir aí. O que é um gene dominante, tá? O que é um gene recessivo. Então, o gene dominante é aquele que vai prevalecer sobre uma determinada característica, tá? Um gene recessivo, ele só vai prevalecer quando ele irá aparecer em condição dupla, certo? Um gene dominante sempre será representado por letras maiúsculas. Wendel, que letra? Normalmente se utiliza a inicial do recessivo. Mas vocês podem utilizar qualquer letra que quiser, tá? Normalmente você usa A, B, C, beleza? Não está errado, não. E o gene recessivo é aquele que terá sempre letras minúsculas. Para uma mesma característica, professor, como é que eu vou saber que é a mesma característica? Quando vier com a mesma letra A, por exemplo, ou B. Então, eu tenho um A, Azão e Bzinho. Então, A representa uma característica, tá? E B vai representar outra característica. Mas lembre-se que para uma mesma característica tem que vir condição dupla. Então, sempre aos pares. Então, eu não posso vir só um A e um Bzinho. Eu tenho que vir pelo menos um A, Azão, Azão, ou Azão, Azinho, ou Azinho, Azinho. O B é a mesma coisa, o Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho, ou Bzinho, Bzinho. Porque um veio do pai e outro veio da mãe. Então, se eu tenho lá Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, isso quer dizer que um A, que é o Azão, veio do pai, possivelmente, né? Possivelmente não. Isso é uma proporção, né? Pode vir tanto do pai quanto da mãe. E o outro Azinho vem do pai ou da mãe, tá? O B, a mesma coisa. Então, fiquem ligados nisso. Uma outra condição que nós precisamos saber é a questão de ser homozigótico e ser heterozigótico. Homozigótico é quando ele vem com as letras iguais, tá? Com genes iguais. Só que esse homozigótico ele pode ser dominante, tipo Azão, Azão, ou pode ser homozigótico recessivo, tipo Azinho, Azinho, certo? E heterozigótico são genes diferentes para uma mesma característica, tipo Azão, Azinho. Uma outra coisa que nós precisamos saber também é a questão do genótipo e fenótipo. Genótipo, vou dizer, genótipo gene. Então, é a carga genética do indivíduo. É aquela que não é visível, tá? Para ser provada. Só pode se provar em laboratório. Tá? Então, ela não pode ser visualizada. Já o fenótipo é a relação entre o genótipo e o ambiente. Certo? Então, o genótipo com ambiente, que pode modificar o indivíduo, ele aí é o fenótipo. Então, fenótipo é aqui, cabelos lindos, maravilhosos, olhos cor de mel, tá? Alto, maravilhoso. Então, isso aqui é meu fenótipo. Então, fenótipo, gente, é aquilo que você vê. Então, a cor daquela pétala, tá? A cor daquele fruto, ou o tipo daquele fruto, que a gente está visualizando, beleza? Então, fiquem ligados nisso. Sabendo disso tudo, aí, e aí tem essas questões básicas aqui que a gente precisa entender, tá? Então, vamos lá.
De acordo com os conceitos básicos sobre genótipo e fenótipo, responda. Como é chamado um indivíduo que apresenta o genótipo azão-azão? Gente, azão-azão é um genótipo que se chama homozigótico. Então, homo, porque as letras são iguais, tá? Então, homozigótico, se a letra é maiúscula, homozigótico dominante, tá? Então, aqui, jamais um indivíduo, mesmo esse indivíduo não poderá transmitir para sua prole, né, os seus filhos, uma carga genética diferente do dominante, que só tem ela, certo? Então, aqui a resposta, homozigótico dominante. Já na letra B, como é chamado o indivíduo que apresenta o genótipo azinho-azinho? Ó, letras iguais também, tá? Só que nesse caso aí, minúscula. Se são minúsculas, então, aí nesse caso é homozigótico recessivo, tá? Então, recessivo porque tem letras minúsculas. Já na letra C, como é chamado o indivíduo que apresenta o genótipo azão-azinho? E aí vem uma outra questão também que vocês têm que saber. Então, para uma mesma característica, já que a letra é A, tá? Os dois, só está diferenciando se é maiúsculo ou minúsculo, o azão, que é o dominante, deverá vir sempre antes do recessivo. Por que estou dizendo isso? Porque aqui já está dizendo, já está mostrando para a gente que esse alelo aqui, ele domina esse aqui. Logo, ele vai prevalecer. Tipo, vamos dizer que o azão é para a cor amarela da ervilha, tá? E o azinho é para a cor verde. Isso quer dizer que essa ervilha aqui, ela será amarela. Amarela porque o gene para amarelo ele vai prevalecer sobre a condição verde. Então, a condição verde, para aparecer, só deverá vir assim, ó, azinho, azinho. Ou seja, na condição homozigótica recessiva, tá? Aí lembrando também que todo recessivo obrigatoriamente será homozigótico. Então fica a dica aí para vocês, certo? Acredito que vocês já estão filé mignon nesse conteúdo aí. Então vamos lá. Dos grupos de mudas obtidas de um mesmo clone de plantas verdes, foram colocados em ambientes diferentes, um claro e outro escuro, tá? Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, isto é, afiladas e de cor mais clara. O que significa que os dois grupos apresentam, então vamos lá, letra A, o mesmo genótipo e fenótipos diferentes. Pode ser. Letra B, o mesmo fenótipo, olha que aqui está dizendo que é, ó, clone, é a mesma planta, tá? Então elas não podem ter fenótipos diferentes, o mesmo fenótipo e genótipos diferentes, já que a planta é clone. Clone vai ter o mesmo gene? Pense nisso, tá? Então, letra B, falso. Fenótipos e genótipos diferentes. Se aqui já está dizendo que o genótipo é diferente, ela é errada, aqui também não pode ser correta, tá? Então, letra C, falso também. Genótipos e fenótipos iguais, tá? Genótipo igual até vai. Mas o fenótipo, nós estamos vendo aqui, que depois de alguns dias as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, isto é, afiladas e de cor mais clara. Ou seja, está diferente da outra, certo? O que significa, então a resposta aí seria a letra A. Então a planta, porque é um clone, foi retirada dela mesma, tá? E aí ela tem o mesmo genótipo, não vai mudar, se fizer um teste lá genético, ela vai ter o mesmo genótipo, só que por algum ambiente, no ambiente, quando elas foram colocadas em claro e escuro, o ambiente modificou as folhas, como é o próprio texto está dizendo, tá? Que pode modificar também outras estruturas. Então, a planta, ela tem o mesmo genótipo, ou seja, a mesma carga genética, mas o seu aspecto morfológico, que você está vendo ali, ficou diferente. Então, nós dizemos que o fenótipo é diferente. Beleza? E aí, só para a gente complementar, que é um assunto que nós já falamos algumas vezes, né? A questão dos gêmeos, que é bem legal, gente. A questão dos gêmeos aí, o caso dos gêmeos, né? A transmissão das características genéticas entre gerações ocorre por meio de gametas, células haploides. Lembrando que nós já vimos lá a divisão celular, o processo de meiose, né? Então vai formar justamente os gametas. E na espécie humana, e na maioria dos animais, se gera justamente os gametas, tá? Então, a única célula que é haploide no indivíduo humano, são os gametas. O resto são tudo diploide, tá? Que irão se juntar durante a fecundação, formando o zigoto, tá? Ou célula-ovo, tanto faz.
E aí torna-se uma célula diploide. Em cada par de cromossomos homólogos, há alelos que estão associados a cada característica herdada. 50% vinculado da mãe e 50% vindo do pai. A manifestação de cada característica transmitida pelos ancestrais aos descendentes dependerá da classificação dominante ou recessiva dos alelos. Filhos de um mesmo casal, gêmeos ou não, possuem semelhanças e diferenças. No caso da formação dos gêmeos, existem dois processos distintos. Vamos a eles, tá? Então aqui, gêmeos fraternos, dizigóticos ou bivitelinos, que de bi tem a mesma nomenclatura, né? Então, os indivíduos são formados a partir da fecundação de diferentes ovócitos 2, tá? Por espermatozoides diferentes. O número de zigotos formados irá depender de quantos ovócitos 2 foram fecundados. Esses gêmeos possuem materiais genéticos diferentes entre si e são comparados a filhos de um casal nascidos em gestações diferentes. Wendel, traduz isso aí que eu não entendi nada. Espécie humana, tá? As meninas têm aquele chamado ciclo menstrual, né? Todo mês. Então, todo mês, as meninas, quando chega lá na menarca, né, que é a primeira menstruação, acaba liberando um ovócito, tá? Ovócito 2. Na maioria das vezes. Mas tem uma poliovulação. Como ela tem 2 ovários, possa ser que ela ovule dos 2 lados. Então, ela vai liberar, que a gente chama no período fértil, 2 ovócitos 2. Aí, durante um processo de fez sexo sem camisinha e tal, e aí, o espermatozoide, que é meio bilhão de espermatozoides, cada um vai chegar no ovócito. E aí, sim, ocorre fecundação. Então, são 2 espermatozoides fecundando cada ovócito. E aí, esses gêmeos, eles podem ser do mesmo sexo ou não, tá? Ou não, pode ser do mesmo sexo ou não, e eles não irão compartilhar a mesma placenta, e serão diferentes, tá? Entre si, beleza? Então, parece, como já o texto está dizendo aí, filhos nascidos em gestações diferentes, certo? Então, aí está os gêmeos fraternos, dizigóticos ou bivitelínicos, tanto faz. Já os gêmeos idênticos, também chamados de monozigóticos ou univitelinos, aí o que acontece? Aí é um ovócito só, tá? É um ovócito só. Aí fecunda um único espermatozoide. Aí o embrião, ele se divide em 2, 3, 4. Aí, se for o espermatozoide, vamos dizer que o espermatozoide ele carrega o cromossomo Y. Fecundou o ovócito, que é cromossomo X. X com Y, sexo masculino. Mas se eles têm a mesma carga genética, quer dizer que todos eles serão homens, certo? Homens, perdão, do sexo masculino, tá? E aí serão todos idênticos. Posteriormente, quando crescerem, o fenótipo deles vão modificar? É bem provável. Aí tem questão de alimentação, do ambiente, se vão morar num local, se vão morar no outro. Então tem uma série de coisas. Mas a carga genética permanece a mesma. E nesse caso aí, eles irão compartilhar a mesma placenta, tá? Então aqui embaixo tem, falando um pouquinho sobre isso, né? Então, os gêmeos dizigóticos estão 2 ovócitos, ó, e 2 espermatozoides distintos, tá? Então aí, ó, eles não vão compartilhar a mesma placenta, tá? Com placentas diferentes. Já os monozigóticos, então o espermatozoide, ó, fecunda um único ovócito. E aí o embrião se divide em 2, 3, tá? Trigêmeos, quadrigêmeos, e todos serão o mesmo sexo. Professor, pode acontecer nascer 2 aqui, monozigóticos, e do lado de cá, o outro ovócito nascer 2 diferentes? Pode, acontece, tá? Acontece. A possibilidade de acontecer isso, ok? Então é mais comum acontecer os gêmeos dizigóticos, tá? Os monozigóticos não são tão comuns assim. Claro que acontece, beleza? Então, gente, fica a nossa aula aí. Essa foi uma aula mais rápida, tá? Para vocês. E eu estaria postando um vídeo também bem interessante para vocês analisarem. Valeu, galera! Então, obrigado pela aula. Salve, salve! E até sexta-feira. Fui! Tchau, tchau!